Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro de Romanos, mais precisamente no capítulo de número 7, né? E o título da mensagem é: Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 7, mas nós vamos pegar aqui o finalzinho do capítulo 6, né, para que nós possamos fazer o elo de ligação, né. E o último versículo do capítulo 6 está escrito o seguinte, né, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir esses dois versículos, porque os irmãos, né, a maioria faz uma confusão danada, né? Nós temos aí, inclusive, muitos pastores, né, divorciando as suas esposas e casando com outra, né? E aqui a palavra de Deus é clara, né, em relação a esta atitude desses pastores que divorcia das suas esposas e casa com outra mulher, né? E quase sempre esses acontecimentos se dão, irmãos maduros, já experientes, casando, separando as suas esposas e casando com jovens, né? Ainda que seja da igreja, que seja ali serva do Senhor, até aquele dia andava em retidão, né? Mas de repente ele divorcia da esposa e casa com uma jovem, e quase sempre uma jovem da sua própria igreja, né? Então, para esses pastores que têm essas atitudes, né, ele não só está fazendo errado por ele mesmo, como está induzindo as jovens com quem casam também da mesma forma, levando a essa situação aqui, ó. Situação de vocês, essas aqui, irmãos, tá? Ó, presta bem atenção. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei do corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos repetir. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos,
a fim de que demos frutos para Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos repetir esse versículo número 7 de Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque não faço o bem que quero, mas o mal
que não quero. Esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Aleluia, Pai. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aleluia, Pai. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Palavra difícil, né, irmãos? De difícil entendimento, né? Palavra forte. Palavra de grande exortação, né? E palavra esta da qual o apóstolo Pedro fez menção, falando sobre as mensagens do irmão Paulo, né? O apóstolo Pedro, sendo ali talvez a coluna principal da Igreja de Cristo, né? São 12 colunas, né? E Pedro, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Sobre esta pedra farei minha igreja, né? E passagens que passou, das quais Pedro foi usado ali pelo Senhor de forma extraordinária, tomando a palavra, tomando a frente, né? Então Pedro, ele não era chefe de nenhum deles, né? Mas ele era o líder dos 12, né? Ele não era chefe de nenhum, mas ele liderava os 12, sempre na hora H, o Espírito Santo do Senhor usava Pedro e Pedro tomava a palavra, né? O Senhor podia usar qualquer um dos outros, mas era sempre Pedro, né? Então, eis aí o mistério grande em relação a isto, né? Mas o Senhor, né, aqueles que não têm entendimento, a palavra de Deus afirma, né, que é para nós orar ao Senhor e pedir a Ele entendimento, que Ele deliberadamente nos dá, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E esta palavra faz parte das mensagens das quais Pedro disse que o irmão Paulo tinha palavras difíceis de entender, né? E esta aqui, Romanos 7:7. Esta aqui é uma dessas palavras que eu chamo assim numa linguagem comum, né? De mensagem embrafuscada, né? Daquela, a pessoa tem que ler, reler, meditar, tornar a meditar, vai, volta outra vez, né? Ler várias vezes para conseguir entender um pouco, né? Às vezes não consegue nem entender tudo integralmente, né? E a palavra já sai assim de forma extraordinária, né? Já sai assim de forma colocando, né? Mostrando para todos nós, homens de Deus, pregador da palavra de Deus, dirigentes, presbíteros, diáconos, evangelistas, enfim, homens e mulheres de um modo geral, né, que sobem no altar e pregam a palavra de Deus, né? Aí eu pergunto para você, meu irmão, você anda, você vive segundo a palavra de Deus? Pergunto para você, minha irmã, você anda, você vive segundo a palavra de Deus? A vida que você está vivendo, né, hoje é a mesma que você vivia quando você se converteu, quando você teve o primeiro amor? É a mesma coisa? Você pratica as mesmas obras? Se for colocado em balança, como é que será as suas obras naqueles primeiros anos, nos anos médios e nesses anos agora que estão findando? Como é que seria?
Né? E a palavra aqui, Romanos, capítulo 7, versículo 7. Né? Estando morto à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, que aceitou Jesus, que desceu as águas batismais, entrou em comunhão, né? Está se esforçando para poder não perder a sua coroa, né? A palavra fala de forma extraordinária, né? Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito, né? Ou seja, de acordo com a lei, nós morremos, né? Mas vivemos em novidade de espírito, vivemos para Deus, para Cristo, né? Porque o velho homem foi morto pela lei do batismo, né? Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, né? Esta palavra, irmãos, não é para os gentios, não é para os ímpios, não é para os não convertidos, mas ela é para os santos, né? É para os convertidos, é para homens e mulher de Deus, homens e mulher de Deus, né? Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem em todo o tempo que vive? Aleluia, Pai. De qual lei Paulo está falando? Né? Das leis, os estatutos e os mandamentos, que opera através da fé, da justiça e graça, que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Abraão não foi salvo pela lei, mas foi salvo pela justiça, pela fé, justiça e graça. Através da fé que operava em Abraão, através da justiça praticada por Abraão, pela graça que Deus dava para ele, que Deus deu, né? Ele era rigorosamente um cumpridor da lei, né? Você tem que ser, eu preciso ser, e nós todos seremos, né? Se quisermos entrar no céu naquele dia da vinda gloriosa do Senhor. Eu tenho falado isso muito com os irmãos, de modo geral, né? Irmãos e irmãs que estão na igreja, que não anda rigorosamente dentro da lei, né? A lei, os estatutos e os mandamentos estão perdendo o seu tempo na igreja, né? Vai para o mundo, né? Vai para o mundo, a palavra fala isto. Aquele que é santo, aquela que é santa, se santifique mais ainda. Aquele que é sujo, que lameie mais ainda, né? Lameie mais ainda, né? Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, né? Quem vive sem lei são os animais. Os animais vivem sem lei. Somente cerca para segurar. E tem que ser cerca boa ainda. Cerca de aroeira, arame de 4 fios, né? Palanque pertinho ali, 2 metros um do outro, né? Ou se for fio liso, 5 fios, cantando, esticado nas catracas ali, requintando, como dizia meu pai, tocando viola, né? Para poder segurar. E o homem não tem cerca, né? Tem a letra da lei gravada na tábua do seu coração. Esta é a lei que opera no homem. A lei da fé, da graça e da justiça, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. E esta prova aqui, irmãos, ela se dá através ali do seu casamento, na cerimônia, né? Ali da lavratura, da escritura do casamento, né?
além de ser lavrado uma escritura pelo juiz de paz, ainda tem as testemunhas, né? Tem as testemunhas, né? Que se fosse assim não precisava ter a certidão de casamento, se o homem fosse para viver sem lei, não precisava ter as testemunhas que assinam ali, né? E o selo da palavra de Deus, né? Que está lá em Gênesis 2, né? Não serão mais os dois, mas serão os dois uma só, não serão mais dois, mas uma só carne, né? Está ligada a mulher à lei enquanto o marido viver, né? Da mesma sorte o marido está ligado à lei, a mulher à lei do marido, né? Enquanto o marido viver, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, né? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Maior prova disso, irmãos, Jesus, né, lá em São João 4, né, quando evangelizava a mulher samaritana, né, Jesus chegou e assentou na beira do poço de Jacó, né? Chegou ali, assentou enquanto os apóstolos foram na cidade comprar comida. E Jesus ficou ali sentado, aguardando eles chegar. De repente veio a mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus, né? E naquela época, os judeus não falavam com os samaritanos, né? Nem os homens falavam com as mulheres nessa tipo de intercessão, né? Glória a Deus, Jesus. E ela veio e Jesus, a hora que ela começou a tirar água, Jesus falou para ela: mulher, me dá dessa água para eu beber, né? Ela censurou ele, dizendo que o samaritano não falava com os judeus, né? Aí ele disse para ela: se tu soubesse quem está falando contigo, tu daria dessa água para ele beber, né? E ela respondeu dizendo para ele, né? Aí Jesus falou para ela que daria para ela, que a água que ele daria para ela beber, né? Que ela não teria mais sede, né? Aí ela falou, retrucou para ele dizendo: tu não tem como tirar água, como é que você vai fazer para tirar água aqui? Né? Foi quando Jesus disse para ela que a água que ele daria, ela não teria mais sede. E Jesus conversou com ela ali alguns instantes, algumas palavras, está lá em São João 4, né? Nós não estamos naquela mensagem, fazendo menção porque o versículo pede, a mensagem pede nesse momento, né? E aí Jesus falou para ela: vai na tua casa. Ela fez algumas perguntas, Jesus respondeu, Jesus falou para ela: vai na tua casa, chama o teu marido e vem cá, né? Ou seja, uma atitude bonita, sincera, correta, de homem altamente responsável, né? Para não ficar conversando com a mulher do outro ali, sozinhos. Vai e chama também, vem cá. Ela respondeu para ele: eu não tenho marido. Jesus respondeu para ela dizendo: nisto disseste com verdade, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu. E ela se espantou com essa palavra, né? Exatamente porque, né, o marido dela, né, era o primeiro marido que ela teve, no primeiro casamento. Os outros não eram maridos, né? Vai lá em São João 4, que a palavra afirma: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que te ressuscitou dentre os mortos, a fim de que,
demos frutos para Deus. Que tipo de frutos, irmão? Frutos de justiça, né? De retidão, né? Fruto de amor, fruto de sinceridade, fruto de mansidão, né? Fruto de sermos de sinceridade, fruto de compreensão, né? Esse é o tipo de fruto, né, que o homem de Deus precisa dar, né? Fruto de sinceridade de coração, de honestidade, né, de simplicidade, de humildade, de reverência, né, de submissão, né? Não ser uma pessoa exaltada, né, mentiroso, enganador, né? Precisamos dar fruto de justiça, né? Dar bom testemunho, boa fama, né? É necessário, né? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque o velho homem que vivia embaixo da servidão morreu, né? Ele foi morto ao ser emergido na água. Ao sair, nasceu a nova criatura. Então, andamos com sinceridade diante de Deus, dando fruto de justiça, né? Aleluia, Pai. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Ou seja, temos que estar andando em perfeita comunhão com Cristo, em santificação de corpo, alma e espírito, para que nós possamos honrar o bom nome do Senhor e não envergonhar o nome do Senhor, como a palavra de Deus nos afirma e cobra de nós em outra mensagem, né? Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte, né? Ou seja, frutos proibidos. E todo fruto proibido, irmãos, pela lei, por força da lei, por força de lei, são frutos para a morte. Os frutos que são para a vida são frutos bons, não são maus frutos, né? São frutos bons, são frutos de justiça, de paz, de harmonia, de prosperidade, de humildade, de sinceridade, de gratidão, né? Esses são os frutos que produz, né, o homem que vive para Cristo, né? Ainda quando a situação é complicada, ele tem uma palavra boa, ele tem uma palavra que aplaca as fúrias ou a fúria do inimigo, né? Ele tem sempre uma palavra de mansidão, uma palavra de justiça, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de retidão, né? Este é o homem que não está mais debaixo da lei, mas vive para Cristo, produzindo fruto de justiça, né? Aleluia, Pai. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Para que sirvamos em novidade de espírito
e não na velhice da letra. Ou seja, vira a página, meu irmão. Vira a página, minha irmã. Você agora é de Cristo. Você agora é de Jesus. Você agora foi enxertado na videira verdadeira. Você era zambuzeiro bravo, né? Agora não é mais, deixou de ser. Você foi um galho que foi tirado do zambuzeiro bravo, enxertado na videira verdadeira para dar bons frutos, né? Fruto de justiça, fruto de retidão, fruto de amor, de bênçãos, de prosperidade, de vitórias, né? Você agora é uma nova criatura. É necessário viver em novidade de vida, né? O velho homem, a velha mulher precisa ficar enterrado, né? Precisa ficar enterrado, né? Não exuma não, irmão. Deixa o velho homem, a velha mulher enterrada, né? Não faça a exumação do seu cadáver que for morto e enterrado, né? Aleluia, Pai. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?